Graça e paz, mais uma vez estamos juntos aqui para poder aprender a orar com a palavra, não é? O que nós fazemos nada mais é do que pegar as temáticas do texto lido para nos orientar na oração que vamos fazendo. Nós já fizemos uma experiência disso, foi a primeira em Gênesis, no capítulo 1, versículos de 1 a 3. E se você quiser, você pode olhar aqui no canal e ver também um pouco a respeito do que nós ensinamos lá, mas nós vamos dando continuidade, né? Hoje nós vamos ver um pouquinho mais para frente de Gênesis, no relato da criação ainda, e extrair algumas coisas que vai nos orientar na nossa oração. Vamos ler então Gênesis capítulo 1, versículos 4 em diante. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e amanhã esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam embaixo do firmamento das que estavam por cima, e assim foi. Ao firmamento Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e amanhã esse foi o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas, e Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes, árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e amanhã, esse foi o terceiro dia. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. Sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez 2 grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento no céu para iluminar a terra, e governar o dia e a noite, e separar a luz das trevas, e Deus viu que foi bom. Passaram-se a tarde e amanhã esse foi o quarto dia. Até aqui só. Glória a Deus pela leitura da sua palavra. Que o Espírito Santo nos ilumine para que a gente possa entender aqui alguns princípios que podem nortear a nossa oração. Quais são algumas temáticas que esse texto traz para nós, para nos orientar na oração que nós vamos fazer? Muito bem. Eu não sei se você percebeu, mas tem uma coisa que já salta aos olhos, não é? Logo de cara, que é o fato de Deus estar separando as coisas na criação. Ele separou a luz das trevas, logo no começo, não é? Depois ele fez separação entre as águas abaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. Depois fez separação da terra, da porção seca, dos mares, dos oceanos. Ele fez essa separação. E depois, no quarto dia, então, ele cria 2 grandes luminares para poder fazer também a separação entre o dia e a noite. E mais uma vez, entre a luz e as trevas. Isso já salta aos nossos olhos imediatamente, não é? Ou seja, Deus, com toda a sua clareza e consciência, ele sabe discernir que algumas coisas precisam ser logo no início separadas. E todo aquele que anda no Espírito, ele também tem discernimento da vida, discernimento do que é certo, discernimento do que é errado, discernimento do que é bem e daquilo que é mal, não é? Nós temos que ter discernimento daquilo que é justo, daquilo que é injusto, das coisas que são profanas, das coisas que são santas. Existem pessoas que não fazem essa diferença porque eles não têm clareza espiritual. Mas quando Deus nos dá essa clareza, a gente sabe que algumas coisas precisam ser separadas. Talvez hoje você precise disso, não é? Que o Senhor te dê iluminação para saber
que você precisa se separar de algumas coisas, não é? Para você entender e ter discernimento de algumas coisas. Talvez você precise disso hoje. Sabe uma outra coisa que a gente percebe nesse texto, que serve para orientar a nossa oração, é que Deus podia ter feito tudo num estalar de dedos, não é? Em um dia só. Mas Ele vai fazendo, não é? Cada coisa no seu dia, e cada dia da criação tem algo que Ele vai criando, e isso mostra que Deus não é um ser ansioso, não é? Apressado, afobado. Às vezes nós vivemos como se o dia ele fosse menor para nós, não é? Às vezes a gente tem essa ideia de que quem mora no interior parece que o dia não acaba nunca, não é? Mas o dia é de 24 horas para todos nós. Nós é que temos que planejar a vida. É isso que Deus faz, Ele planeja a criação. Em um dia Ele faz uma coisa, em outro dia Ele faz outra, em outro dia Ele faz outra. O Senhor está nos ensinando aqui, irmãos. O Senhor está nos ensinando como é que nós devemos viver a vida sem ansiedade, sabe? O Senhor Jesus mesmo disse, olha, vocês ficam muito preocupados aí, vocês não sabem que o Pai que alimenta os pardais é poderoso para alimentar vocês? A gente percebe isso, não é? Também uma outra coisa que salta aos nossos olhos aqui é que Deus ele cria a Terra primeiro, antes de criar os outros planetas e as outras galáxias e constelações, e assim vai. A impressão que nos dá é que o universo é geocêntrico, que a Terra está no centro do universo. Porque primeiro foi criada a Terra e depois então todas as outras coisas, não é? Todos os outros planetas e estrelas. Mas isso é assunto para um outro papo, não é? Mas o que devemos então orar aqui é exatamente disso. O Senhor nos dê discernimento hoje, para que a gente possa discernir aquilo que é certo do errado. O claro do escuro, não é? A luz das trevas, o dia da noite, a porção molhada da porção seca. O Senhor nos dê discernimento que quando há uma restauração na vida de quem quer que seja, como houve na terra, há necessidade de se fazer separações. Que o Senhor também possa nos ensinar que cada dia foi feito para que a gente possa vivê-lo intensamente, não é? Há tempo para tudo debaixo do sol. Há tempo para tudo. O dia é o mesmo para todos nós. Que nunca cheguemos ao final do dia dizendo assim, puxa vida, o dia é muito curto. Não, o dia é igual para todos. E agradecer o dia. A Bíblia fala, este é o dia que o Senhor nos fez. Alegremo-nos, regozijemo-nos nele. Que tal nós orarmos então? Curve sua fronte, feche os seus olhos, vamos orar ao Pai Celestial. Pai Celestial, neste dia que o Senhor fez, tão bonito, tão abençoado, que pode estar para alguns chovendo, para outros um pouco frio ou então com calor, não importa. O importante é que o dia que o Senhor fez, e nós devemos nos alegrar nele. Ajude-nos a entender que há tempo para tudo debaixo do sol. O Senhor pode fazer com que a gente viva a vida sem ansiedades e sem correrias. Que a gente não coma o pão da preguiça, mas que também não fiquemos tão afobados a ponto de criar no nosso coração ansiedades e desespero. Senhor, ajude-nos também a ter discernimento espiritual hoje, para a gente discernir o que é luz das trevas, para a gente poder fazer separação entre aquilo que é certo e errado, aquilo que é justo e injusto, aquilo que é santo e aquilo que é profano. Abençoa o nosso caminhar por essa vida, Senhor, e que a gente andando por essa lida, a gente possa espelhar para todo mundo que nós somos os teus filhos e que vivemos vida restaurada e que a cada dia é um dia de novidades, é um dia de coisas novas, é um dia de um restaurar novo. Ó Deus, faz isso por favor na nossa vida. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Espero que você tenha sido abençoado. Se você foi, eu peço que você comente aqui nos comentários, para que a gente possa, de alguma forma, entender que estamos no caminho certo aí, e você está entendendo aquilo que nós estamos querendo passar, não é? Amanhã nós vamos vir com outra temática, talvez aqui ainda no livro de Gênesis, não é? Mas eu quero ensinar você a você
colher ali as temáticas, prestar atenção na palavra, pedir ao Espírito Santo que te ilumine para orientar você na sua oração. Às vezes nós estamos num momento em que a gente diz assim, puxa, eu nem sei por que eu vou orar, não é? E existem tantos temas, tantas coisas para a gente poder absorver na sua palavra, não é? Nós poderíamos continuar falando aqui, falando que nós não devemos beber somente da água da terra, mas também da água que desce do céu, porque havia separação de águas abaixo do firmamento e acima do firmamento, não é? Olha quanta coisa! Mas fiquemos por aqui. Deus abençoe você. Deus abençoe o seu dia.